Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. As epístolas de Pedro. Chegamos à mensagem número 16. Pedras vivas para a edificação. Leitura da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Ontem nós falamos sobre a semente incorruptível que foi semeada no nosso coração. E essa semente, conforme temos visto, refere-se à semente do reino, lá em Mateus capítulo 13, quando Jesus nos deu uma parábola, a parábola do semeador. Nosso Senhor Jesus é o semeador que veio aqui à terra para semear. E a semente que ele veio a semear é a semente do reino. É por isso que nós, a igreja, hoje pregamos o evangelho do reino. O evangelho do reino é uma semente, não é uma doutrina, um dogma, mas é uma semente viva. E essa semente visa cair na terra, e a terra, segundo Mateus capítulo 13, é o coração do homem. Então Deus, Ele quer semear o seu reino, a palavra do reino, nos corações dos homens aqui na terra. E essa semente é uma semente incorruptível. Essa semente é uma semente da vida eterna, da vida de Deus. Essa semente faz um milagre, assim como toda semente que cai na terra de uma lavoura promove um milagre da vida. E esse milagre da vida que acontece em toda semeadura é apenas uma figura do acontecimento real, que é a semente como a palavra do reino sendo fecundada no nosso coração. Deus, então, Ele, através de Jesus, veio semear a semente do reino, porque Deus deseja estabelecer o seu reino, o reino de Deus aqui na terra. Esta terra foi usurpada por Satanás, seu inimigo adversário, e hoje domina esse mundo. Todas as nações estão debaixo da sua influência, do seu domínio. Mas Deus, Ele quer estabelecer o reino de Deus aqui na terra, através dessa semeadura. Portanto, queridos irmãos, é tão importante isso que a igreja está fazendo, que é semear a semente do reino nos corações das pessoas. E onde se encontram as pessoas? Estão nas ruas. Não adianta a gente ficar só reunindo como a igreja dentro de 4 paredes. Por isso que a igreja tem uma missão: nunca perder o vigor evangelístico. Nós precisamos continuar essa missão que Jesus Cristo começou em Mateus 9. Ele veio aqui na terra, não se fechou em 4 paredes com seus discípulos. Antes, ele saiu de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, visando o estabelecimento do reino de Deus.
E essa semente que entrar no coração do homem, opera um milagre e começa a germinar, porque a vida divina é semeada através dessa semente do reino no coração do homem. E essa semente inicia a germinação, começa a brotar e começa a crescer. As suas raízes dessa semente cresce na nossa alma. Quem recebe essa semente, o órgão pelo qual nós recebemos é o nosso espírito humano. No entanto, essa semente que entra pelo espírito humano quer lançar raízes na nossa alma. Ele quer tomar conta dos meus pensamentos. Ele quer tomar conta, Deus quer tomar conta das minhas emoções. Deus quer tomar conta da minha vontade. E por fim, toda a minha alma é tomada pela semente do reino, é tomada pela vida de Deus e passa a comandar as minhas ações, comandar os meus pensamentos, as minhas emoções e também as minhas deliberações. E assim, irmãos, o reino de Deus é estabelecido no meu coração. Agora você imagina estabelecendo-se em coração de cada um de nós aqui, que nós somos membros do corpo de Cristo. Deus então terá um corpo vivo, que é a sua igreja aqui na terra, para fazer a sua vontade. Então o reino de Deus é estabelecido através da igreja nesta terra, hoje, por meio da sua igreja. Então, você não está aqui apenas participando de uma instituição religiosa humana, porque a igreja é esse organismo vivo. Por isso Jesus semelhou a igreja ao que Deus está fazendo em João capítulo 15, a uma videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. E assim Deus está tomando conta, lançando o seu reino aqui na terra por meio de nós, por meio da igreja. O Pai é o agricultor. Essa palavra agricultor em grego, você pode entender como lavrador, dono da terra, ou trabalhador na terra, ou até dono da vinha. Então, nosso Pai, ele é o trabalhador da terra. Mas não é essa terra física, de quantos alqueires, mas uma terra que é o nosso coração. Deus quer trabalhar no nosso coração. Ele quer lançar semente e Ele quer trabalhar, continuar fazendo essa semente crescer até o reino de Deus surgir aqui na terra, estabelecer aqui na terra e expulsar o reino das trevas e, por fim, estabelecer no milênio o reino de Cristo e, por toda a eternidade, né, o reino de Deus, e Deus será tudo em todos. E assim que, né, nós estamos no meio desse processo. E o reino de Deus implica em obediência. Já que estamos falando do reino, todo reino tem um rei, tem um que manda, tem um que governa. Quem que governa nesse reino? Se o reino é de Deus, é Deus quem governa. O reino é de Cristo, Cristo é o rei do reino dos céus. Portanto, irmãos, cabe a nós que estamos debaixo desse reino, por meio dessa semente de vida que entrou em nós, cabe a nós, irmãos, avançar nesse reino, crescer nesse reino em obediência. Ontem eu falei um pouco sobre a fé e a obediência. Crer e obedecer são dois elementos que andam juntos. É impossível se você de fato ter fé e não obedecer. E você não consegue obedecer sem ter fé. Portanto, irmãos, eu quero hoje, só para terminar esse assunto, vamos dar continuidade, para vocês entenderem. Você que foi trazido para a igreja, você foi, né, Deus inseriu você nesse organismo vivo, como um ramo da videira, e você, por si só, você não tem a capacidade de obediência.
Quem te dá o poder para a obediência, irmãos, ainda o meio que você tem que usar é a fé. Eu vou só mostrar 2 versículos para vocês. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Versículo conhecido, mas para vocês prestarem atenção de como, né, nós vamos ter a obediência, a força para obedecer. E a obediência não é obediência ao léu, a obediência à palavra de Deus, né? Você tem que obedecer a Deus, não obedecer ao quê? Obedecer a sua palavra, obedecer às suas ordens. Então, obedecer a palavra. Quem te dá esse poder, essa capacidade de obedecer a palavra de Deus? É a fé. Então, aqui diz assim, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, os tessalonicenses receberam a palavra de Paulo, mas não acolheu como palavra de Paulo, acolheu como a palavra de Deus, como de fato era a palavra de Deus. Acolheu como? Acolheu pela fé, acolheu crendo. Vamos continuar lendo. E sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual quem? A palavra, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, quem é que faz operar, né, a obediência em você? Quem é que opera a obra de Deus em você, a execução da obra de Deus em você? Você apenas investiu com fé, você creu. Quando você creu e recebeu a palavra do apóstolo como a palavra de Deus, essa palavra te dá poder, essa palavra opera em você de uma forma eficaz. Portanto, irmãos, a obediência não vem da minha capacidade, a obediência vem da palavra de Deus, e eu só tive de investir com a fé. Eu uso a minha fé, a palavra que eu recebo me dá poder, me dá força para obedecer, certo? E Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com quem? Essa suprema grandeza do poder de Deus é para com os que cremos. Quer dizer, quem exercita a fé, quem crê, né, a palavra traz o grande poder de Deus. Tá? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Então, quem me dá o poder, quem me dá força para obedecer a Deus, obedecer à palavra de Deus, irmãos, é a fé. Quando eu creio que essa palavra vem de Deus, essa própria palavra, essa mesma palavra me dá força, me dá poder para obedecer. E assim, irmãos, o reino de Deus é estabelecido entre nós, né? Ó Senhor Jesus, por isso, né, é muito maravilhosa essa sequência, né? Tanto é que ontem eu li para vocês que o problema do povo de Israel, da primeira geração, não ter entrado na boa terra de Canaã é justamente o contrário. Justamente eles não creram e, portanto, não obedeceram. É isso que foi dito ontem, Hebreus capítulo 3, versículo 18. E contra quem jurou não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram
desobedientes, eles não obedeceram. Mas por que eles não obedeceram? Porque eles não tiveram capacidade, ou poder, ou força para obedecer a Deus. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se você não crê, você não tem força para obedecer. Por isso, irmãos, como é importante nós cremos na palavra. A palavra vem de Deus, e quando você crê, exercita a sua fé, essa palavra se torna viva para você, essa palavra te dá força, te dá poder, né, para executar com obediência a palavra de Deus. Por isso aqui continua, né, capítulo 4, versículo 1, diz assim: temamos, pois, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Então, é a palavra. O problema está em crer na palavra. Não lhes aproveitou, por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Portanto, irmãos, o segredo de obedecer está na fé. E fé na palavra. Então, se você acompanha, né, a palavra com a sua fé, a palavra tem poder, ou melhor, a palavra te dá poder, te dá capacidade, né, e força para você obedecer. Aí você é um membro que está debaixo do governo de Deus, do reino de Cristo. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria esclarecer para a gente entrar na palavra de hoje. Então, vamos lá. Hoje nós estamos entrando no capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Tem tudo a ver com o que acabei de falar. A semente divina foi semeada no seu coração. A semente do reino está no seu coração. E essa semente germinou e fez de você um filho de Deus, graças à ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu estou lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, certo? Irmãos, graças a isso, uma vida germinou no meu coração. E essa vida é a vida de Deus. Eu me tornei um filho de Deus. Tem uma vida que é vida do Filho de Deus, irmãos, está dentro de mim. Só que tem uma coisa, essa semente que brotou agora, germinou, brotou em mim, em você, precisa ser alimentada, precisa crescer. Conforme essa vida que está dentro de todos os cristãos, todos que receberam pelo Evangelho essa vida de Deus, ela precisa ser alimentada. Muitos cristãos foram regenerados, receberam a salvação, creram em Jesus, mas essa vida estacionou ali. Está ali, parada. Não pode parar. Essa vida precisa crescer, precisa ser alimentada e precisamos proporcionar o ambiente para que ela possa crescer. Então, esse é o início da 2 Pedro. Então, para essa vida ter condições de crescer, né, ser alimentada, nós precisamos antes lançar fora tudo que impede essa vida crescer. Vamos despojar, vamos lançar fora aquilo que atrapalha o crescimento, não é isso? Vamos afofar a terra, vamos tirar
as ervas daninhas, né? Vamos tirar o mato, né, que está em volta da terra. Vamos fazer com que essa semente possa crescer de uma forma saudável. Então, vamos lá, despojando, né, toda a maldade e dolo. Então, para viver uma vida santa com o nosso Pai Santo, é isso que está no capítulo 1 ainda, né, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, nosso comportamento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo e exige que os seus filhos sejam também santos, mas não por mera regra de comportamento, mas pela vida santa que Ele nos deu, que é essa semente santa que foi lançada no seu coração. Tá? Então, para que tenhamos uma vida santa como o nosso Pai Santo, e que resulta, né, aqui no versículo 22 ainda do capítulo 1, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Irmãos, essa vida santa nos dá poder para viver uma vida de amor entre os irmãos, amor fraternal, irmão, não fingido. Irmão, na sociedade humana em que vivemos, irmãos, há muito fingimento, certo? Eu amo você, eu gosto de você e tal, mas, né, pelas costas fala mal de você. Então, mas na igreja, nós que temos a vida de Deus, nós podemos praticar o amor fraternal não fingido, o amor verdadeiro, o amor genuíno, porque nós temos a vida de Deus, que é amor, está dentro de nós, sendo geminada, tomando conta de nós, né? E também, para isso, irmãos, precisamos despojar as coisas negativas que estão ainda na nossa velha natureza, que nossos pais nos legaram, que está aqui, né, versículo 18 do capítulo 1 ainda, né, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nossos pais nos legaram, eu digo assim, como humanos, nós humanos recebemos, né, o legado do nosso pai, para continuar vivendo como seres humanos vivem. Mas agora, nosso Pai Celestial nos lançou uma semente celestial. Ele quer que a gente deixe aquela vida fútil, aquela vida vazia, aquela vida improdutiva, né, para Deus, e passar a viver uma vida útil para Deus. Então, de que maneira, irmãos? Alimentando essa vida, essa semente que foi semeada em nosso coração. Então, vamos lançar fora, né, todas essas coisas negativas. Então, vou comentar item por item aqui. Maldade, essa palavra maldade em grego pode ser traduzida também para malícia. Maldade ou malícia. Então, a maldade é a raiz de todas as coisas negativas mencionadas nesse versículo. Então, a raiz é a maldade, a raiz é a malícia, a raiz é o próprio mal, e Satanás é o maligno. Ele é o pai, né? A natureza dele é a natureza da maldade. Então, tudo começa por essa natureza negativa. Então, se você vive por essa natureza negativa, você vai ter todo o resto dos itens mencionados aqui, né? Então, a maldade é a raiz, tá? E que significa o quê? Maldade significa a qualidade do que é mal, é a perversidade, é malignidade, crueldade. Esse é o significado da maldade. Vamos lançar fora essa raiz, né? Dolo, o que é dolo? Dolo é ato de quem age de má fé, pratica deliberadamente para enganar, né? A prática deliberada é enganar ou lesar alguém. Em grego, dolos significa atrair alguém
com engano. Astúcia, o próprio engano, fraude e malícia. Esse é o significado da palavra dolo. Então, vamos lançar fora toda a maldade e dolo. Tá? Hipocrisias e invejas. Que é essa palavra hipocrisia, em grego, significa a atuação de um artista de teatro. Quer dizer, é uma representação teatral, né? Dissimulação. Aquele que possui a forma de piedade não tem o seu poder. Isso está em 2 Timóteo 3:5. Dê uma olhada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Posso ler desde o versículo 1 para vocês rapidamente, para vocês terem o contexto. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos nos últimos dias. Pois os homens serão egoístas. Irmão, egoísmo é a característica principal dos nossos dias. Cada um só pensa em si. Cada um é amante de si mesmo, certo? Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mas tendo a forma de piedade, mesmo tendo tudo isso, alguns ainda querem mostrar que são espirituais, né? Eles querem ter a aparência de piedade, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, né? Portanto, irmãos, não adianta ter só aparência de piedade, aparência de homem espiritual, mas não tem a realidade. E você acaba deixando tomar conta, né, a maldade e todo o desenvolvimento da maldade, né? Então, esses são os que eu falei da hipocrisias, né, e invejas. Tá? Você começa a ter inveja dos outros, aí gera, então, em que é inveja? Inveja, irmãos, é o sentimento de insatisfação ou sentimento de ódio provocado pelo sucesso dos outros. Não é? Os outros alcançaram sucesso, você então tem um sentimento de insatisfação, um sentimento até de ódio. Irmãos, é assim que aconteceu com Abel, de Caim contra Abel, certo? Abel, né? Deus se agradou de Abel e das suas ofertas, Deus não se agradou de Caim e das suas ofertas. Caim então teve inveja e finalmente ódio. Inveja gera ódio e ódio pode gerar homicídio, certo? E Caim matou Abel. Portanto, irmãos, essa raiz toda está no diabo, o diabo que, né, semeou essa semente do mal em nosso coração. E agora o Senhor quer semear a semente do reino em nosso coração. E isso tudo, irmão, gera toda sorte de maledicências. Então, a origem é a maldade, desenvolve-se em dolo, hipocrisias, invejas, e no fim manifesta-se em difamação, calúnia, né? Irmãos, é isso que a gente vê claramente, né, entre os ataques do inimigo, então, entre nós, parte de maldade e termina sempre em maledicência, certo? Começa a lançar calúnias, começa a lançar mentiras para difamar, né? Para difamação. Irmãos, isso tudo é coisa do velho homem. Vamos lançar fora isso? Isso não tem lugar entre nós. Não tem lugar entre nós. Então, esse é o procedimento que nossos pais nos legaram. E outrora nós andamos nisso. Efésios 4, dá uma olhada. Efésios 4. Todos nós andamos nisso. Não pense que é coisa de
privilégio de poucos, não. Todos nós andamos nisso. Capítulo 4, versículo 17. Isto, porém, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, né? Então, irmãos, todos nós vivíamos assim, mas graças a Deus, irmãos, hoje nós recebemos a semente divina. Não, por isso que nós temos que exultar como Pedro, o apóstolo Pedro, né? Exultar pela regeneração que nos deu uma viva esperança. Nós não tínhamos esperança nenhuma. Nós éramos destinados e fadados a viver essa vida sem sentido, que todo homem na terra vive. Graças a Deus, irmãos, hoje nós somos regenerados por essa semente divina e que nos deu uma viva esperança. Nós não precisamos, irmão, mais estar fadados a viver essa vidinha sem sentido, né? Continuar alimentando a maldade para depois terminar na maledicência, certo? Mas hoje podemos ser úteis ao Senhor. E é por isso, eu li o versículo 17, né? E o versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Nós vivíamos no velho homem, essa velha natureza, ela se corrompe, né? Segundo as concupiscências do engano. O engano aqui é o diabo, engano aqui é personificado, é alguém personificado que nos engana a todo tempo. Então nós vamos, sabe, em vez de ficar lutando contra engano, vamos despojar. Vamos tirar essa roupa, né? Tirar essa roupa do velho homem, vamos colocar um novo homem, né? E versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade procedentes da verdade. Por isso, irmãos, Deus nos resgatou dessa vida sem sentido, né, com alto preço, tá? Isso está em 1 Pedro, não é isso? 1 Pedro, né, versículo 15 já li, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, fosse resgatado o vosso fútil procedimento, que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por isso, irmãos, a partir de agora, irmãos, vamos deixar essa vida fútil, né, do velho homem. Como nós podemos nos livrar dessa vida fútil e viver uma vida que dê fruto para Deus? Alimentando essa vida nova que entrou em nós. Vamos alimentar? Então, vamos alimentar como, né? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O crescimento dessa vida é que nos salva. Porque se essa vida não cresce, nós ainda não estamos livres dessas coisas. Então essa vida, essa semente dentro de nós tem que crescer. E para crescer você precisa alimentar. Alimentar com o quê? Com a palavra, que é o leite genuíno, leite, né, da palavra. Eu vou dizer aqui para vocês, ó, o genuíno leite, essa palavra genuíno em grego, é exatamente sem dolo. É adolos em grego. Então é a leite sem dolo, a leite não adulterado, a leite, né, o leite genuíno da palavra de Deus. Portanto, irmãos, a palavra de Deus não pode ser adulterada. A palavra de Deus tem que vir de uma forma sem dolo, limpo, puro, sem adulterar, certo? Irmãos, vocês não sabem, né?
Vocês não sabem o quanto cuidadoso eu preciso ser, irmãos, para toda vez aqui na frente falar uma palavra para vocês, eu procuro não adulterar, não usar as minhas próprias palavras, né? Porque essa palavra tem que ser a palavra de Deus. Então, eu não invento coisas aqui para falar, eu sigo a palavra conforme, né, a revelação que o Senhor nos dá, né? Então, assim, e essa palavra tem que ser de Deus, porque senão, irmão, se eu adulterar, essa palavra contamina. Essa palavra não pode contaminar ninguém. Essa palavra é para dar crescimento para a nossa salvação. Por isso, irmãos, graças ao Senhor, desejar a palavra de Deus é uma coisa que Deus deu para nós. Uma criança recém-nascida, a primeira coisa que ela faz é o quê? Quando ela quer mamar. E para você entender que a criança quer mamar, né, a criança chora, a criança pede, né, alimento. Então, uma criança recém-nascida, né, vocês que são mães aí, eu não sei, quantas vezes por dia uma criança recém-nascida tem que mamar? Hein? Acho que cada 3 horas, não é isso? Alguma coisa assim. Eu não tenho essa experiência. Hein? Hein, amigo? De quanto tempo em você? A cada choro. Então, praticamente o dia todo a mãe tem que estar, né? A mãe não faz outra coisa senão dar de mamar e trocar fralda. Dar de mamar e trocar fralda, né? Então, irmãos, por quê? Porque a criança não quer outra coisa senão o leite que a alimenta. Irmão, nós devemos ser assim. Devemos amar tanto a palavra, irmãos, como uma criança recém-nascida que anela pelo leite. Você ama o Senhor? Ama a palavra? Por isso que é isso que Deus deu a entender ao povo que Ele tirou do Egito. Êxodo 19, né? O que Ele disse em Êxodo 19? Versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Finalmente eu consegui tirar um povo lá do Egito, lá do mundo, né? E despojando as coisas do mundo, e eu trouxe vocês para mim. E trouxe vocês para mim para quê? Para vocês anelarem o leite da palavra, para vocês crescerem, né? Agora vocês vão ter um novo ambiente para crescer. Então é mais ou menos isso que Deus quis dizer para o povo. Aí no versículo 5 ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. O que é isso? Que Deus requer do seu povo, né? Essa diligência em ouvir a voz do Senhor. Que é o desejo pela palavra. Você tem esse desejo pela palavra? Você deseja diligentemente a palavra de Deus, assim como uma criança recém-nascida anela pelo leite? Então, irmãos, é isso que Deus quer. Vamos amar a palavra, né? Por isso que nós temos usado essa expressão, acho que está na tradução do King James atualizada, né? O amor reverente à palavra. Nós temos o amor reverente à palavra, nós temos um desejo, né? Como criança recém-nascida pelo leite, nós temos esse desejo de receber a palavra para nos alimentar, né? Então, e também Deuteronômio, por isso que Deuteronômio capítulo 6, Deus sabe que é a palavra dele é que faz tudo acontecer, é que faz o povo de Deus crescer e também é que faz a sua vontade ser executada por meio do seu povo. Então, antes de mais nada, capítulo 6 de Deuteronômio, vocês devem estar cansados de ouvir eu falar esses mesmos versículos, mas é essencial. Essa é a essência, né,
do povo de Deus. Né? Por isso ele fala, né, logo no versículo 1 fala, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, né, para que os cumprires na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha só, aí vem toda a prosperidade, tá? Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, ó Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas quem te dá essa força para amar o Senhor? Aí em seguida ele fala, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmão, quem é que dá palavra, força, é a própria, quem dá poder e capacidade para nós amarmos o Senhor, executar a sua vontade, é a própria palavra que Deus nos dá. Por isso nós devemos amar a palavra. E essa palavra é que nos dá o poder e capacidade. Até para amar o Senhor precisamos dessa capacidade. Aí no versículo 6 diz, essas palavras estarão no teu coração. A palavra precisa estar no nosso coração. Não é uma palavra que entra por um ouvido, sai por outro ouvido. Ou armazenada apenas no meu intelecto. Mas essa palavra precisa ser gravada, inculcada. Né? Aqui no versículo seguinte, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se, ao levantar-se. O que é inculcar a palavra? Procure no dicionário, em português, o verbo inculcar significa o quê? E principalmente inculcar a palavra de Deus, significa o quê? Significa gravar, não é isso? Ou imprimir a palavra de Deus no coração, por meio de quê? Por meio de seguidas repetições. Então, irmãos, por que nós fazemos a imersão? Vocês que entraram pela primeira vez aqui, vocês devem estranhar um pouco, né? Os jovens nossos, os adolescentes, fazem imersão na palavra, fazem grito de guerra, né? Eles estão mergulhando na palavra, estão falando a mesma palavra, né? Repetindo. O que eles estão fazendo? Estão inculcando a palavra no coração, né? E inculcarás seus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, no sofá da sua casa, inculca a palavra com seus filhos, né? Andando pelo caminho, inculca a palavra. Ao deitar-se, nossos adolescentes praticam dormir com Deus, ouvindo a mensagem, e acordar com Deus, ouvindo a mensagem. Se você é o nosso visitante pela primeira vez, e você tem um filho adolescente, traga para cá. Nós temos casas de adolescentes, né? E na casa de adolescentes nós temos... Olha o nosso adolescente, estão aqui não? Aqui, ó. Eles estão mergulhados na palavra de Deus. Embora eles tenham afazeres escolares, aliás, por inculcar a palavra de Deus, eles estão tirando as melhores notas na escola. Não estão deixando, né, o histórico escolar baixar de nível, antes, pelo contrário, estão tendo os melhores aproveitamentos nas escolas. Por isso, se você tem um filho adolescente, traga para eles. Viva essa vida junto, né? Esses adolescentes precisam estar juntos, fortalecendo um ao outro, em lugar de adolescentes se perderem nesse mundo. Tantos adolescentes estão se perdendo nesse mundo. Graças a Deus, eles podem viver uma vida saudável, né, para Deus. Amém. Vamos lá.
Então precisamos desejar, vamos voltar lá, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, né? Esse anelo forte pela palavra de Deus. A nossa salvação está no crescimento espiritual. O crescimento dessa semente divina é que nos trará a salvação. Então, pelo crescimento oriundo da palavra, teremos experiência de que o Senhor é bom. Vamos lá, versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quem tem a experiência aqui que o Senhor é bom? O Senhor é bondoso, né? Tirou-nos daquela velha maneira de vida e nos colocou, irmão, nessa nova maneira de vida, nessa família de Deus que é o reino dos céus. E o reino, a semente do reino está crescendo. Aqui nós temos a palavra como genuíno leite da palavra. Estamos crescendo, estamos sendo salvos. A nossa alma está sendo salva, né, da malícia, da maldade, da inveja, né, das maledicências. Mas hoje, irmãos, nós experimentamos que o Senhor é bom. O Senhor é bondoso. Portanto, irmãos, nós conhecemos o Senhor. Não por teoria, nós conhecemos o Senhor de fato por experiências. Por isso que ele fala, já tem a experiência de que o Senhor é bom. Quem tem experiência de que o Senhor é bom? Então, não é teoria para nós. O Senhor de fato é bom na nossa experiência. Então, agora, irmãos, nós vamos prestar atenção para outro item. Esse crescimento não só visa a nossa salvação, né? Não só visa nós sermos salvos de viver aquela vida sem sentido. É a nossa alma sendo salva pela vida de Deus. Não só isso. O Senhor quer que nós sejamos salvos, né? A alma seja salva e essa vida cresça dentro de mim para mais um objetivo. Vamos lá, versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, a pedra viva. Eu prefiro essa tradução. Chegando-vos para ele, a pedra viva. Essa pedra tem vida. Quem é essa pedra viva? Essa primeira pedra viva aqui é Cristo. Chegando-vos para Cristo, a pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, ela é eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, aqui começa a falar, além da semente divina, como uma lavoura, uma planta, está crescendo em nós, Deus quer produzir, a partir desse crescimento de uma vida vegetal, Ele quer produzir pedras. Mas não pedras mortas, mas pedras vivas. Quando fala-se em pedras, no tempo em que foi escrito, né, foi escrita a carta de Pedro, naquele tempo, irmãos, todas as construções principais ali na região de Mediterrâneo eram feitas de pedras. Porque ali na região hoje chamada Palestina, ali tem muitas pedras soltas. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Oriente Médio, né? Tem muitas pedras. E ali as edificações eram feitas com pedras. Então, quando fala em pedras, logo as pessoas entendem sobre que está se referindo à edificação. Então, além, irmão, de nós temos essa semente como vida vegetal que cresce dentro de nós, Deus quer produzir, a partir do crescimento dessa vida dentro de nós, nós nos tornamos pedras vivas. Então, pedras vivas para quê? Para edificação desse edifício, né, da casa espiritual. Tá? Então, vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3.
apóstolo Paulo, ele fala aos coríntios a respeito, né, desse assunto. Ele fala assim no capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então nós somos essas duas coisas. A lavoura de Deus, eu falei sobre essa semente que foi plantada, a videira verdadeira, nós somos os ramos, faziam parte desse crescimento da videira verdadeira, alcançando o mundo todo. Essa é uma visão. E a outra visão é que Deus quer nos mostrar, que Deus quer nos edificar como o edifício de Deus. Então nós somos lavoura de Deus, somos também edifício de Deus. Só que esse edifício não é edifício feito por materiais mortos, inertes, mas é feito por materiais vivos, pedras vivas, tá? Ali, né, por isso que ele fala assim, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então a lavoura, vou repetir, a lavoura está relacionada à vida, a semente, o edifício está relacionado à edificação, à construção, edificação. Portanto, a igreja é um edifício edificado com materiais vivos. Esse edifício é o corpo de Cristo que cresce. Dá uma olhada em Efésios 4. Você já viu um edifício que cresce, não? É a igreja. A igreja é um edifício que cresce, né? Com vida, tá? Então aqui está capítulo 4 de Efésios, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. E nós, os membros, crescemos a partir da cabeça, né, fundamentado no amor e seguindo a verdade. Aí qual é o resultado? Versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado, aí tem a edificação, bem ajustado, bem consolidado. Eu já expliquei para vocês, essa palavra significa coalescido. Essa palavra significa entretecer, você tecer um tecido, né? Então, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, aqui ele fala, efetua o seu próprio aumento, aqui na original efetua o seu próprio crescimento. Então, esse edifício cresce, pedras vivas que crescem, né? Efetuam seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, irmãos, conforme essa lavoura cresce, o edifício também cresce, né? E por isso, irmão, nós somos, por isso que Pedro fala, nós somos regenerados por uma semente incorruptível. Isso está em capítulo 1, versículo 23, né? É isso, né? Capítulo 1, versículo 23, né? Somos regenerados por uma semente incorruptível, mas também somos pedras vivas para a edificação da casa espiritual. Irmãos, Cristo é a pedra viva sobre a qual nós somos edificados, pois Ele é a própria palavra da vida, Ele é a própria vida eterna. Então, ele é uma pedra que é a própria palavra, que é a própria vida eterna, uma pedra viva, né? E é a semente que nos regenerou para uma viva esperança. Essa pedra viva foi rejeitada pelos homens. Vocês se lembram quando eu li João? Vamos lá, João capítulo 1. Logo no comecinho. João capítulo 1. Versículo 10 e 11. Certo? Ele veio aqui na terra
para salvar o seu próprio povo, para salvar os homens, tá? Mas os homens o rejeitaram. Capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, que é o povo judeu, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, não quiseram receber. Então ele foi rejeitado, certo? Foi rejeitado. Então, mas para Deus ele é uma pedra eleita e preciosa. Ele foi escolhido por Deus e tem a sua preciosidade reconhecida e honrada. E nós também, irmãos, como pedras vivas, recebemos a vida eterna pela regeneração, somos transformados em pedras para a edificação. Nós éramos um pedaço de barro. Se lembra quando Paulo falou em Romanos capítulo 9, versículo 21? Como Paulo fala? Nós éramos barro. Ou não? Romanos 9, versículo 21. Quanto a 21, né? Tá. Ou não tem o oleiro direito sobre a mesma massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quer dizer, nós, na natureza humana, nós somos barro, tá? Não serve para edificação com pedras. E também em 2 Coríntios 4, 7, ali fala o quê? Mas hoje nós temos um tesouro em vasos de barro, né? Capítulo 4, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E pela regeneração, irmãos, nós recebemos a semente da vida, que mudou a nossa natureza em pedras para a edificação. Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Quando Pedro, né, revelou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, então Jesus disse para ele, no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro. O que é Pedro aqui? O nome de Pedro era Simão. E Deus, Jesus é que lhe deu esse nome Pedro. Pedro significa uma pedra. Uma pedra. Então, também eu te digo, tu és Pedro, tá? Você se tornou uma pedra. Você era um pedaço de barro, você se tornou uma pedra. E sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja. Então, irmãos, nós éramos pedaços de barro, agora nos tornamos pedras para a edificação, pela transformação da alma, né? Romanos 12, 2 fala, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, pela transformação, nós nos tornamos, né, um pedaço, nós nos tornamos pedras vivas para edificação. Estamos sendo edificados sobre o fundamento que é Jesus Cristo. E o objetivo é edificar uma casa espiritual. 1 Timóteo 3,15. Vamos lá. 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, por que Deus precisa de uma casa? Por que Deus precisa de um edifício? Certamente Deus não precisa de um edifício material, porque Deus não está dentro desse mundo material nosso, desse mundo físico nosso. Deus está na eternidade. Deus, né, não precisa de uma casa material. Deus precisa de uma casa espiritual.
Por isso, irmão, o que Deus está querendo fazer entre nós está em Efésios capítulo 2, último versículo, que fala ali. Efésios 2, tá? Eu vou ler para você desde versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados. De um lado é a família de Deus, é a casa de Deus, e por outro lado vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular. Que é uma pedra angular? Quem sabe? Qual o significado da pedra angular? É a pedra da esquina, a pedra encontro de duas paredes. É um ponto de encontro de duas paredes, aquela esquina, aquele ponto angular. Ali, irmãos, nós, né, engenheiros, em primeiro lugar, a pedra angular, quando você lança a pedra angular, ali é o ponto de partida de um edifício, não é? Ali é o marco zero daquele edifício, e onde você tem toda a referência, é a partir daquele ponto é que todas as medidas são estabelecidas, certo ou não? Em segundo lugar, que é a pedra angular? Em todos os cantos de um edifício, você vai lá embaixo, você vai ver que lá precisa de uma fundação. É onde estão os pontos de descarga de toda a carga do edifício. Então, é onde recebe a carga, e é uma pedra de fundação. Então, Cristo é onde suporta toda a carga. Irmão, Cristo é a pedra angular, de onde faz a referência para construir todo o prédio, e também é a pedra da fundação que suporta a principal carga. Então, graças a Deus, Ele é a pedra angular, né? Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, né? Esse templo aqui cresce para templo, para um santuário dedicado ao Senhor. Então, versículo 22 é um ponto importante. Para que Deus quer essa edificação? No qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Habitação de Deus no Espírito. Irmãos, o que Deus quer? Por que Deus quer tanto essa edificação? Por que Deus quer essa casa de Deus? Irmão, pensa um pouquinho você. Em primeiro lugar, você pode, na viagem, nas férias, ter ido para um bom hotel. Você passa vários dias nesse bom hotel, com todo o serviço no restaurante, nos quartos, camareira, né? Lençóis limpos, toalhas lavadas, tudo, né? E você vive bem no hotel, mas depois de alguns dias você se cansa. Você quer voltar para sua casa. Ainda que a sua casa seja uma casa humilde, né? Com menos condições de conforto do que o hotel que você passou as férias, mas você quer ir para casa. Por que você quer ir para casa? Hein? Por que você quer ir para casa? Porque ali está o seu lugar. Ali está onde você se sente à vontade. Ali você faz a sua vontade acontecer, né? Então, irmãos, é um ambiente. Então, certamente, irmãos, Deus não está preocupado com esse edifício físico. Deus está preocupado, irmãos, ainda mais, Ele não está limitado ao tempo e espaço, nem ao mundo físico. Com Deus, irmão, é um mundo espiritual, é um mundo celestial. Portanto, irmãos, o que importa é o ambiente
da sua casa, ambiente da sua casa, onde você tem a sua, né, a sua caminha, onde você tem as suas próprias coisas, você, né, muda de lugar as suas coisas do jeito que você quer, não é isso? Você decora do jeito que você quer, você usa a sua casa do jeito que você quer, você tem os seus filhos, você tem o seu marido, esposa, você está vivendo aqui. Essa é a sua casa. Você sente à vontade. É ou não é? Então, Deus quer se sentir à vontade. Só que a casa dele, irmão, é feita por elementos vivos, nós. Já pensou, ele habitando em nós, que somos a sua casa, que lhe dá esse ambiente que ele sente à vontade, e de repente, irmãos, ele encontra resistência em nós. Ele encontra opiniões diferentes da dele. Irmão, ele não sente em casa, não se sente em casa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Deus quer trabalhar em nós de tal maneira, nos edificar de tal maneira, irmãos, nós damos para ele esse ambiente totalmente da casa dele. Por isso aqui fala, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Habitação de Deus no Espírito. Irmão, é isso que Deus quer? Todos nós somos o quê? Somos favoráveis a fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, essa vida precisa crescer em nós. E se essa vida não crescer em nós, Deus ainda não pode se sentir à vontade. Ele encontra alguma oposição em mim, né? Ainda no meu homem natural quer fazer outra coisa. Deus não se sente à vontade, então não é a sua casa. Por isso, irmãos, vamos dar para o Senhor cada vez mais essa habitação de Deus no Espírito. E o segundo ponto, irmãos, que eu queria falar da casa de Deus, é porque Deus quer um serviço para Ele. A casa de Deus é um lugar onde serve a Deus. O templo do Antigo Testamento era a casa de Deus. Essa casa, na casa de Deus, funcionava o quê? Funcionava o sacerdócio, não é? O templo é para o sacerdócio. O templo não vive só de templo, vive o funcionamento dos sacerdotes. Então, irmãos, por isso que o nosso Senhor Jesus, ele morreu, né? Eu ainda li que o Senhor nos comprou com seu sangue, é para quê? Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e 10. Entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Deus quer um sacerdócio. Nós somos a casa de Deus, mas nós somos ao mesmo tempo um sacerdócio. Nessa casa, irmão, não só Deus faz a vontade, mas todos servem a Ele. Deus é servido por nós, né? A vontade de Deus é feita, né? Quando Deus suspira, como Davi suspirou, os servos dele sabem já o que fazer. Então, todos os servos dele, irmãos, estão servindo ao Senhor, fazer tudo o que o Senhor quer fazer, né? Então, irmãos, é isso que Deus quer, tá? E Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, e sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão o quê? Serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Irmãos, aqui está se referindo aos vencedores. Muito provavelmente, irmãos, os vencedores vivos hoje sairão daqui, ó. Essas conferências, essas palavras, podem ser um pouco difíceis para alguns entenderem. Mas, irmãos, nós
no curso preparatório para vencedores. Eu acredito, irmãos, muitos vencedores serão produzidos aqui. Com essa palavra, né? Deus quer os seus sacerdotes servindo a Ele, fazendo a vontade dEle, não é isso? E também Ele quer os reis, reinando juntamente com Cristo. Então é sacerdócio e reis, né? E na eternidade futura, em Apocalipse 21, versículos de 1 a 3, essa casa de Deus aparece, a habitação de Deus aparece, mas não é habitação física. Irmão, não sei se vocês entenderam que nós não estamos preocupados com o templo físico. Deus também não está preocupado. Esse templo físico, esse lugar físico, irmãos, para que nós podemos viver, né, fazer a vontade de Deus, usando esse templo físico, ele não é o principal. Ele é apenas um acessório para possibilitar, por exemplo, essa conferência acontecer aqui. Não é isso? E, por exemplo, casa de adolescentes. A casa de adolescentes. Quando a gente fala casa de adolescente, não se refere à casa que alugamos, mas se refere ao ambiente. Se refere aos adolescentes. Então, irmãos, não é o templo físico. Infelizmente, irmãos, no tempo da igreja em Sardes, se deu muito valor para templo físico. E também no tempo da Tiatira, são templos suntuosos. Mas, irmãos, nós construímos, né, construímos uma edificação, não é para a edificação em si, é para o funcionamento. É ou não é? A estância, nós estamos hoje fazendo mais obras ali, para melhoramento, para melhorias, para ter mais espaço. Irmão, não é para criar monumentos entre nós e construção, é para utilidade, é para fazer a vontade do Senhor. Então, irmãos, o templo para nós vale nada, mas o funcionamento, é o seu sacerdócio, o que produz, né? Então tem que produzir sacerdotes e tem que produzir reis. Esse lugar aqui tem que produzir sacerdotes, produzir reis, tá? E no final, irmão, vai produzir o quê? Versículo 1, capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Né? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que é esse tabernáculo de Deus com os homens? Esse edifício, essa casa de Deus que está sendo edificada com pedras vivas que somos nós. E no final, irmão, tudo isso vai resultar em quê? Em tabernáculo de Deus com os homens. Aí ele vai falar: Deus habitará com os homens. Como é que é? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Essa última frase, eu gosto da tradução da versão da Bíblia de Jerusalém. Ali diz assim: e ele, referindo-se a Deus, e ele, Deus com eles, tudo separado por hífen, é um nome composto de Deus, Deus com eles, tá? Será o seu Deus. Olha, Deus, nós e Deus, nós como o edifício de Deus, nós como a casa de Deus, a edificação de Deus, essa edificação vai resultar em que Deus e nós nos tornamos uma coisa só. Deus com eles. Então não é que Deus quer um edifício bonito por fora, é uma edificação nós com Deus, e nós entre nós e nós com Deus. É isso que Deus está produzindo, né? Né? Graças a Deus. E vamos voltar lá, eu preciso terminar ali, senão não termino. Versículo 6, 1 Pedro 2, versículo 6. Pois está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a
preciosidade. Mas para com os descrentes, a pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então, irmãos, Isaías 28, 16, o que diz? Isaías 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Que maravilha! Então, a pedra angular define todo o projeto do edifício, a localização, a orientação e também suporta cargas como a fundação do edifício. E Cristo é essa pedra de fundação, pedra preciosa, angular, uma pedra provada, portanto confiável para a edificação de Deus. Ela está solidamente assentada. Salmo 118, 22. Salmos 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Irmãos, os construtores rejeitaram, mas para Deus é preciosa, essa pedra é preciosa, né? Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, Pedro falando aos judeus, pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, os líderes judeus, né, que eram os construtores, né, rejeitaram Jesus e o mataram. Isso está em Mateus 21. Mateus 21, versículo 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui ele estava se referindo aos líderes judeus. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado do povo judeu, né? E será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Quem é esse outro povo? A igreja. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falara, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como o profeta. Portanto, irmãos, ele se tornou essa pedra de ofensa,
essa pedra de tropeço e rocha de ofensa. E João capítulo 10, versículo 24. João capítulo 10, versículo 24, como diz: responderam-no, pois, judeus, e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. Eu disse para vocês que eu sou Cristo, eu fui enviado pelo Pai, mas vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. E João 11, versículo 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas também a própria nação. Estão muito mais preocupados com eles perderem poder, né? Versículo 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Isso mostra, irmãos, os principais construtores, os construtores rejeitaram essa pedra, né? E Deus considera preciosa, tá? Por isso, irmãos, voltando lá para Pedro, Senhor Jesus, vós, porém, eles rejeitaram, mas vocês não. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O povo escolhido de Deus rejeitaram a Cristo. Cristo que veio para salvá-lo. No dia de Pentecostes, a igreja foi gerada, né? E no Novo Testamento, nós que cremos no Senhor, somos a raça escolhida de Deus. Somos sacerdotes e reis para servir a Deus e reinar com Cristo. Somos ainda a nação santa que possui a vida santa de Deus e somos de propriedade exclusiva de Deus, porque fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo. Portanto, irmãos, não somos mais de nós mesmos, porque fomos comprados pelo preço alto. Nosso viver deve expressar a vida santa de Deus em todo o nosso procedimento, por obedecer à palavra da verdade, amamos uns aos outros de coração ardentemente. A palavra não somente nos regenerou, mas por ela, né, nós vivemos e ela é permanente em nós. Também nos dá crescimento e transformação para a edificação da casa de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus, que nos dá poder e energia para vivermos como o povo de Deus. Colossenses 1,13, Deus nos transportou de um reino para outro. Colossenses 1, versículo 13. E Ele nos transportou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos presos ao império das trevas, reino das trevas, estávamos escravizados, mas Ele nos libertou. Ele nos libertou e mandou um caminho de mudança, né? Nos transportou para um outro reino. Hoje nós estamos, né? Antes nós éramos trevas,
mas agora somos luz no Senhor, devemos andar como filhos da luz. Isso está em Efésios 5, de 8 até 13. Tá? Então vós, antes, irmão, nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Então vou mostrar isso para terminar. Esse ponto é muito bom. Romanos 11. Romanos 11. Deus permitiu a rejeição dos judeus para dar oportunidade para nós, para os gentios, né? Versículo 15, Romanos 11, 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo da oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, o que quer dizer isso? Nós éramos da oliveira brava, nós éramos bravos, né? Ninguém aguentava a gente, andávamos, né, como os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, andávamos em toda aquela maldade que nós mencionamos, né? Mas graças a Deus, irmãos, um dia a misericórdia nos alcançou. E o Senhor permitiu endurecer os líderes judeus. Os judeus rejeitaram Jesus. Os líderes judeus rejeitaram Jesus. E alguns ramos foram quebrados. Para quê? Para que você tivesse oportunidade de ser enxertado na oliveira, na boa oliveira. Irmão, nós éramos todos ramo da oliveira brava, mas hoje fomos enxertados em Cristo. Hoje nós nos tornamos participantes da raiz santa, da seiva santa de Deus. Irmãos, por isso desejai ardentemente o leite genuíno da palavra. Por meio dessa palavra, nos é dado, né, crescimento para a salvação. Quem vai nos salvar, irmãos, é essa seiva que vem da raiz santa. Se a gente continuar vivendo como oliveira brava, nós recebemos apenas a seiva da oliveira brava. Mas hoje fomos enxertados na boa oliveira. Vamos receber essa seiva, que é por onde vem essa seiva? Vem pela palavra. E a palavra, irmãos, é genuíno leite da palavra. Vamos desejar ardentemente, né, essa seiva que vai nos dar salvação. E nós vamos fazer a vontade de Deus, né? E só para terminar, Romanos 9, versículos 25 e 26. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era povo meu, o que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Um dia o Senhor falou: os gentios não são meu povo, mas agora, irmãos, nós somos chamados filhos do Deus vivo. E hoje alcançamos misericórdia. Portanto, irmãos, não perca essa oportunidade. Porque se os que eram da boa oliveira foram por rejeição, foram quebrados, arrancados da boa oliveira, nós, os ramos da oliveira brava, fomos enxertados. Imagina se a gente endurecer o coração.
Se nós endurecermos o coração, irmão, Deus não vai pensar duas vezes. Ele pode nos tirar. Por isso, irmão, vamos amar a palavra. Vamos amar a seiva que nos traz da raiz santa, essa vida santa, essa vida que nos faz dar crescimento para a salvação da nossa alma, para nós alcançarmos a salvação a ser revelada no último tempo. E vamos reinar com Cristo e seremos sacerdote de Deus e de Cristo por 1000 anos. Amém. Jesus é Senhor. Deus criou os céus e a terra de forma magnífica para estabelecer o seu governo em vida. Satanás, porém, se rebelou e encontrou uma brecha para implementar seu sistema de pecado e morte. E nós nascemos neste mundo sem vida. Mas não somos deste mundo. Deus virou a página. O Pai, que habita em luz inacessível, enviou seu Filho, Jesus Cristo, que é a própria palavra, para se tornar homem, tornando-se assim acessível à humanidade e concedendo a vida eterna. Quando Jesus morreu, o Pai o ressuscitou e ele tornou-se o Espírito da verdade, capaz de entrar em todo aquele que nele crê. Que milagre! Hoje, por meio da pregação do Evangelho da Salvação, todo aquele que crê recebe a vida eterna e nasce de Deus. Mas como crerão se não há quem pregue? O SEAP gera comportores, verdadeiros guerreiros que lutam contra o reino das trevas. Eles aprendem que nada acontece pela sua própria capacidade, mas sim pelo poder da palavra da vida, que é o próprio Cristo. Não importa a sua idade, sua ocupação ou tempo de conversão. Hoje, Deus te chama para servir. No SEAP, você é aperfeiçoado na pregação do Evangelho. No SEAP, você vive experiências marcantes. No SEAP, você cria laços profundos de amor. No SEAP, você se torna um missionário. Hoje, temos missionários na África, Europa, América do Norte, América Central, Ásia e Oceania. Apesar de vivermos em culturas tão diferentes, a mesma vida circula entre todos nós e com alegria praticamos as mesmas coisas. Somos governados pela vida e Deus está produzindo um governo em vida na igreja. A vida se manifestou e nós a temos visto. Quem realmente ama a vinda do Senhor não perde tempo lutando por seus próprios interesses. Pelo contrário, guarda a sua palavra, apressa-se em fazer a vontade de Deus e decide se livrar da avareza e ambição. Afinal, sabe que tudo provém da misericórdia do Pai. Quem realmente ama a vinda do Senhor Jesus não negligencia essa missão tão nobre. Pelo contrário, se derrama sem reservas e oferta com alegria. Assim como as mulheres que supriram a obra do Senhor, hoje nós temos a oportunidade de participar da obra ofertando. E você, ama a vinda do Senhor?